Pessoal, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Fórum da Comarca de Ubiratã. Queria agradecer aqui ao doutor promotor de justiça, Rodrigo Sanches, que nos recebeu aqui para passar um pouquinho da situação do caso do julgamento da jovem Joyce. E nós estamos aqui acompanhando esse caso e hoje o Dr. Rodrigo Sanches nos concederá uma entrevista para falar um pouquinho desse caso que houve tanta repercussão na cidade de Ubiratã. Doutor, primeiramente eu queria agradecer esse momento em que o senhor nos recebeu aqui para estar falando um pouquinho sobre a repercussão desse caso tão importante que a população espera respostas relacionadas a esse caso. Muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Tá, Orlando? Também agradeço e eu achei importante deixar claro, porque às vezes a população acaba tendo uma meia informação, tira conclusões precipitadas, e é bom que a população tenha, vou tentar ser claro nas respostas, tem uma parte jurídica, bem técnica, que envolveu o caso, né, mas para que a população, a quem tem interesse, saiba o que ocorreu, né, na sexta-feira, relacionado ao abandono de plenário, né, as consequências, se isso é certo ou errado, pelo menos, né, essa é a minha intenção aqui, que a população tenha essa ciência, né, do que houve. Com certeza, né, galera? Então, só para que fique bem claro, aqui nós não estamos conversando com um advogado da Joyce, e sim com um promotor público de justiça, Ministério Público, para falar em relação a esse caso, que pode ser de qualquer outra pessoa, mas nesse caso nós estamos falando especificamente do réu Jonathan e da vítima Joyce. Doutor, devido à repercussão, eu tive entrevistando também um advogado, né, do réu. Ele, de certo modo, ele tratou a situação como se retirou do julgamento. E eu na entrevista falei em relação ao abandono, mas ele falou que se retirou e suspendeu o julgamento. Como que o senhor viu essa situação e como que está sendo tratada pelo Ministério Público? Então, Orlando, é justamente esse ponto, né, que eu gostaria de deixar bem claro à população. Uma parte da advocacia entende, não há esse direito de abandono. Eu achei até interessante quando ele respondendo ao senhor, disse que não se sentiu confortável. Isso não é uma justificativa, né? É o principal mesmo desse caso, Orlando, que há justificativas dadas pelo advogado são, né, comprovadamente mentirosa. Isso é terrível. Isso é terrível, comprovadamente mentirosa. Certo. E quanto a alegações de que a população estaria predisposta a uma condenação, leviano, no mínimo leviano, porque é algo, né, que ele não tem como comprovar, né, e a partir do momento que ele não tem como comprovar, também não tem como contraditar algo que não tem comprovação. Então são esses dois pontos. A alegação, em linhas gerais, foi de que a população estava predisposta, com base em que alegou-se notícias, sem problema nenhum. O senhor está fazendo seu papel aqui, jornais poderiam ter noticiado no dia anterior, no dia, tudo o que quisesse sobre o caso. A gente está no país livre aqui, na imprensa livre, realmente, e não há problema nenhum nisso. E foi colocado até a questão da imprensa, e era até uma notícia, não sei de que jornal, datada de 16 de maio, colocando como se fosse algo ruim. Não, poderia ter tido realmente do dia anterior. Mas, né, o ponto principal aqui, e isto foi uma inverdade, né, colocado pela banca de defensores, de que teria havido uma moção de aplausos ao delegado e aos policiais civis com a participação da população, e foi dito isso, está gravado, né, com a participação da população que debateu o caso no dia anterior, né? Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. O advogado colocou isso não só
lá para o juiz-presidente, para o Ministério Público, para os jurados que estavam lá, para a população que estava participando, parcela da população que foi até o ato, colocou isso como se verdade fosse. E tanto que eu não tinha ciência, né, disso, e não tendo ciência, na hora não disse que ele estava mentindo. O juiz também, o juiz-presidente, chegou e não estava sabendo. A gente conta com a boa-fé. Esse é o ponto. Contamos com a boa-fé. Até então, não sabia o que teria ocorrido, mas... foi considerado. Tudo bem, ok. Disse que ocorreu esse ato. Não sei, mas o fato é que eles saíram, e aqui tentando ser mais breve, eles saíram com uma pseudo prognose de que sairia uma liminar, o que é mentira. Essa liminar que tinha sido expedido de suspensão tinha sido feito, certo? Só que já tinha sido negado em plantão. O que ele não disse lá em plenário. No caso, é mais um argumento que cai por terra, né, doutor? Também, porque já tinha sido tirado do plantão. Então, o que isso quer dizer? Não seria julgado em plantão, seria julgado pela turma ordinária. Tanto que estamos hoje aqui, terça-feira, e ainda sequer foi julgado. Quer dizer, a liminar foi negada. A liminar, que é um juízo preliminar de mérito, foi negado. Foi negado. E o que eu digo principal, que eu acabei não colocando, e às vezes a população não foi atrás, e também não é nem a intenção. Quem tem que ir atrás é justamente os órgãos de persecução penal, o judiciário, o Ministério Público. De que esse evento que tinha dito que tinha ocorrido no dia anterior, não. Tinha ocorrido em novembro. Em novembro, 5 de novembro, conforme consta do site da própria Câmara de Vereadores. Quer dizer, com argumento mentiroso, de verdade. Aí eu posso falar, veja, a diferença. Eu não posso ser leviano em falar que não houve uma sensibilização nos grupos e de que no grupo ocorreu X ou Y. Eles não colocaram nada. Perfeito. Mas eu não posso falar o que é mentira, algo que eles sequer comprovaram. Agora, como eles colocaram, com todas as letras, que teria havido uma manifestação na Câmara de Vereadores, coisa que não existiu. E com base nisso, eles pegaram e saíram. Esse era o motivo principal que eles alegavam. Perfeito. Então, quer dizer, tinha outros motivos. A questão que eu já disse aqui de notícias que não há problema nenhum. A imprensa é livre. Exato. Poderia ter a quantidade de notícias que fosse. Quer dizer, cai por terra esse. Cai por terra essa alegação de que teve a moção. Porque não teve. Cai por terra, por leviandade, dizer que todos, ou a maior parte, aí também não vou ser leviano, maior parte dos jurados estariam nesse grupo. Mas em quê? Não mostraram isso. Doutor, em relação a esse abandono, ou essa suspensão, ou essa retirada da defesa, seja como for, ela pode ocorrer quantas vezes a defesa quiser, sem nenhum tipo de punição? Como que exatamente funciona a lei em relação a isso? Ok. Em relação a isso, Orlando, o que aconteceu? Antes tinha um artigo do Código de Processo Penal que dava ao juiz de direito o poder de sancionar advogados que abandonassem o processo. E, consequentemente, quando se abandona o plenário, está se abandonando, de certa forma, o processo. Isso foi colocado e geravam multas por esse fato. Certo. Só que houve uma mudança legislativa muito triste, tirando esse poder do judiciário. Então, o que há na previsão legal agora, atualmente, é a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, no caso aqui do Paraná. Isso, inclusive, foi feito, mas a pergunta, sendo bem objetiva na pergunta do senhor, a previsão de sanção pelo abandono de plenário não é mais permitido ao judiciário sancionar com multa. Mas, porém, isso gera, sim, uma consequência perante o órgão de fiscalização dos advogados, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não quero dizer que não há qualquer consequência. Não há consequência em relação
a prestação pecuniária. Tá? E em relação a poder ocorrer isso novamente, o que há? Há uma previsão no Código de Processo Penal quando acontece isso, né, de o advogado não ir à sessão plenária do júri, e nem coloca, né, o Código de Processo Penal nem coloca a hipótese dos advogados saírem, né, para ver como é uma situação que é absurda mesmo. Mas enfim, prevê que quando isso ocorre, né, vai ser designada uma nova sessão e isso já ocorreu, já tem a decisão do juiz-presidente de que vai ser intimado um defensor público, né, ou defensor dativo para que tenha ciência do caso. Veja o problema que ocorre, Orlando. Sei. Vai ter que ter como se fosse, né, um advogado de apoio caso se tente novamente, né, usar desse método ilegal da saída do plenário. Perfeito. Se isso ocorrer, ele fica respondendo pelo réu. Vai ficar um advogado, o defensor dativo, caso, né, ou um advogado não, um defensor público, um defensor dativo, né, porque aqui na região a gente não tem a defensoria bem constituída. Perfeitamente. Que vai ficar de apoio. Né? Então, se tivesse reserva ali, caso a defesa, né, que foi contratada, faça a mesma coisa, se retire, ele assume o caso e vá até o final. Exatamente. Daí, quer dizer, isso não vai poder ocorrer novamente em relação a isso. Então, quanto a isso, né, não há problema. Não vai ocorrer de novo. Isso. Em relação às medidas tomadas, então, o doutor aqui já mencionou que já foi relacionado aí até a OAB, né, doutor, do Paraná. Sim. Foi comunicada, então... Relacionado a multas, não tem como ser multados advogados nem nada, né, doutor? Então, deixa eu até cortá-lo aqui. É algo que o Ministério Público tá lutando, inclusive, com o apoio dos advogados. Por isso que eu digo, não é relacionado a contra o ofício, muito pelo contrário. Para que tipos de atos, né, levianos, né, ilegais, de litigância de má-fé, atos protelatórios, não se tornem normais. Então eu fiz sim peticionamento junto ao juízo aqui de Ubiratã, que ainda não foi decidido, e também diretamente ao Tribunal de Justiça do Paraná, que está julgando, não a liminar, que isso já foi negado, como já disse, a questão do desaforamento. Né? E coloquei justamente tudo que eu disse para o senhor aqui sendo, né, gravado, a questão das mentiras que foram colocadas em relação ao fundamento do desaforamento. E com base nessas, né, mentiras, e isso eu posso falar sem ser leviano e sem qualquer problema, uma mentira, né, comprovada que foi uma mentira, peticionei ao Tribunal de Justiça, né, que eles sejam penalizados, né, sancionados, não pelo abandono do plenário, mas sim, né, por litigância de má-fé. E isso há previsão normativa no Código de Processo Civil, que se aplica ao Código de Processo Penal. Quer dizer, veja, né, são situações diferentes. Não a multa pelo abandono em si. Que é um direito da defesa, né? Mas pelos fundamentos que não foram fundamentos reais, foram fundamentos mentirosos, tentando levar a erro, né, tanto a população como, né, os jurados que estavam lá, o Ministério Público que estava lá, o Judiciário que estava lá. Né? Então tem o questionamento disso. O que eu disse para o senhor, que fique bem claro, infelizmente, não há mais como o judiciário impor pelo abandono. Mas aí a gente está tratando de outro fato ocorrido. Perfeito. Que é a mentira usada para o pedido de desaforamento. Entendido. Eles usaram esses fundamentos, né, que foram colocados para o abandono de plenário como fundamento para o desaforamento. Quer dizer, mentiras colocadas. E nisso eu fiz o pedido diretamente ao Tribunal de Justiça do Paraná e também ao juízo aqui, né, de Ubiratã, relacionado a essas mentiras, né, que foram colocadas, com todo respeito, né, de forma leviana, aí pela defesa. Doutor, o senhor falou em relação a desaforamento, só para que a população entenda, para que o julgamento seja feito em outra comarca, é isso? E há possibilidade disso ocorrer ainda? Possibilidade muito remota. Muito remota. Possibilidade tem, isto há previsão, né, legal para isto,
Mas, né, isso aí, jurisprudência consolidada, né, em todos os tribunais do país, inclusive aqui no Paraná, e sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já foi, né, debatido esse caso, né, muito, né, durante todo esse tempo. O desaforamento existe desde a criação do Tribunal do Júri. Sim. Não é um procedimento anormal, mas é um caso excepcionalíssimo. Não pode ser banalizado. E aqui, né, vendo o que ocorreu, né, como já disse para o senhor, consequentemente, os fundamentos, mentira, outros levianos. Por isso que eu, né, digo para o senhor, pouquíssimo provável, né, que vingue as teses. Haja vista que estão baseadas, né, em argumentos, mentiroso e outros levianos. E, né, tentando aqui ser o mais simples possível, gente, porque também a simplicidade às vezes gera confusão, né? O desaforamento é um instituto, né, que deve ser restrito a casos, aqui colocar como exemplo, né, a casos de que seja a vítima, seja o réu, tem algum poder, e pode ser poder econômico, poder político, né, poder afetivo, algum poder, né, dentro da comunidade, que torne tanto o réu como a vítima pessoas, que estejam, ou de certa forma, blindadas pela população. E aí nos dois sentidos, tá, Orlando? Tanto como a predisposição, né, de uma pessoa que é muito quista na cidade, ou que tem muito poder, que as pessoas têm muito medo. Então, nesses casos, né, em que a pessoa do réu ou a pessoa da vítima tem uma influência, vamos colocar assim, né, uma influência muito forte. Quer dizer, a pessoa, né, isto causa algum tipo de constrangimento, seja para condenar ou seja para absolver, daí é o caso de desaforamento. Não, jamais, Orlando, porque um caso causou comoção. E que bom que causou comoção, que deixe bem claro, né, que não seja banalizado, né, atos, né, desse tipo, sem entrar no mérito. Tá? Aqui não estou entrando no mérito, mas que não sejam banalizados. Né, que tenha que ter uma análise aprofundada, que isso que iria ocorrer no Tribunal do Júri, uma análise aprofundada do que ocorreu, para que, né, os jurados, né, membros da população, decidam, né, com total liberdade, né, se isso é caso de condenação, absolvição, se isso é culposo, né, mas veja, né, são coisas diferentes. Né? A questão de ter uma comoção social, isso jamais é motivo para um desaforamento. E que bom que teve a comoção social, isso que eu digo. Muito triste é quando acontecem coisas bem piores, né? E eu participei por muitos júris, fiz mais de 130, chegando nos 140 e, infelizmente, a maior parte não tem ninguém. São pessoas invisíveis ou pessoas que a população em geral não ficou sabendo do fato, né, casos horrorosos, já tive o prazer de trazer, mas faz parte da função de trabalhar, que não tem ninguém, né, no Tribunal do Júri, sequer, né, familiares da vítima, do réu. Então eu digo, a comoção social é bom. O Tribunal do Júri, justamente... Júri popular é para a população mesmo participar, né? Isto, para que... E por que são jurados escolhidos aqui em Ubiratã, Juranda, que faz parte da comarca, e não, né, em Campo Mourão, Cascavel, justamente para que os fatos que ocorreram aqui, a própria população, né, e aí exercício de democracia direta mesmo, né, faça o juízo de valor e tenha o poder do judiciário. Isso é muito nobre mesmo, porque a função de jurado é muito nobre. Está exercendo a função do judiciário. É um dos três poderes, né, do Estado, né, para julgar um caso, mas a ideia do júri popular é que a própria população da cidade mesmo, né, faça isso, e isso é muito bom. Doutor, pegando um gancho nessa questão do júri, que o senhor falou, dos jurados, podem ser escolhidos os mesmos jurados ainda, ou serão sorteados novos jurados?
Não, então não poderão ser. Isso até, inclusive, até falei com os jurados, né, que perguntaram sobre o caso, e é o que eu digo, né, há dúvidas, né, fique a população à vontade para procurar aqui a Promotoria de Justiça. Mas em relação a isso, não, tem uma vedação, né, expressa no Código de Processo Penal, né, os jurados, né, que tiveram algum conhecimento do caso, ainda que não tenha iniciado os debates, o oitivo de testemunhas, eles participaram. Né, foi montado o conselho de sentença, então isso é proibido. Então, quer dizer, os jurados não podem, não é nem que querem ou não querem, não podem ser os mesmos. Perfeito. Tá? Então vai ter um novo sorteio, inclusive, tá, Orlando? Vai ter um novo sorteio, serão novos jurados e os que participaram estão impedidos. Perfeitamente. Doutor, há uma expectativa da população quando vai ser remarcado uma nova data? Se há uma expectativa ao menos de ser remarcado o mais breve possível ou ainda não tem nenhum tipo de definição em relação a isso? Então, em relação a isso, Orlando, que fique bem claro, o poder de pauta é do Poder Judiciário. Então eu não posso aqui dar uma posição, né, de um poder que eu não tenho, o poder de pauta, né, de colocar audiências, inclusive o plenário do júri é do Judiciário. Né? Mas aqui, né, a população de Ubiratã e de Juranda que fiquem bem esclarecidos de aqui sem fazer qualquer bajulação ao juiz A, B ou C, até porque teve várias mudanças aí durante, né, esses anos. Né, aqui corre muito rápido, né, os processos, né, dificilmente atingem, né, um prazo maior que 6 meses, 1 ano para julgamento, mesmo casos complexos como esse, que é complexo, do fato até o julgamento, que teria ocorrido na sexta passada, levou-se bem menos de 1 ano. É verdade. Né? Então, quer dizer, e o que eu tenho de concreto, tá? Isso, né, conversando com o juiz-presidente na sexta-feira, é que a intenção é no mês que vem, né? Que isso é muito excepcional. Por isso que eu coloco aqui, né, essa excepcionalidade na rapidez, né, da pauta aqui de Ubiratã. Então, a previsão, né, é de que ainda em junho, né, ocorra esse julgamento. Né? Mas, de novo, né, isso expectativa, né, doutor? É uma expectativa. Ainda não tem nada formalizado por enquanto. Doutor, como um bom conhecedor de lei, o réu está sendo julgado por homicídio qualificado. Para essa finalidade, qual que é a pena para um caso como esse, para um acontecimento como esse, se que ele for condenado por homicídio qualificado? Já a defesa defende que é um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Sim. Se caso ele for, né, só para passar para a população, condenado por homicídio qualificado, qual que é em torno aí da condenação, qual o tempo que o réu provavelmente possa pegar nesse tipo de crime, vamos dizer assim? Então, Orlando, aqui, para evitar qualquer especulação, tá? O que eu posso dizer aqui em relação à pena é o que consta do Código Penal. Isso. Tá? Que é de 12 a 30 anos. Certo. E, né, por isso nós estamos falando aqui do feminicídio qualificado também por outras 2 circunstâncias, isso, que é o motivo fútil e as circunstâncias que dificultou a defesa da vítima. Além, né, do feminicídio. As acusações são 2 crimes, né, que estão sendo considerados: homicídio qualificado, quando há intenção de matar, e feminicídio, é isso, né, doutor? Não, é que feminicídio, ele até mudou atualmente, mas na época dos fatos, em julho, ele era de fato uma qualificadora. O senhor não está errado, né, em falar que é um homicídio qualificado. Né? Então, tá certo, é um homicídio qualificado, só que como envolve uma questão de violência doméstica, pelo fato de ser cunhada do réu, a vítima, daí entra, né, e ele está sendo, né, acusado de feminicídio, né, que é uma qualificadora. Era uma qualificadora, houve uma mudança que agora não é mais uma qualificadora, mas de toda forma é um feminicídio, que é uma qualificadora por si só, com mais 2 qualificadoras. Mas, Orlando, como eu disse, quanto ao mérito aqui, não estou aqui para antecipar qualquer tipo de mérito quanto a se fez isso, se não fez isso. Quer dizer, a acusação
e que foi debatida pelo judiciário, que tem uma decisão de pronúncia, que também esse caso também já foi levado em habeas corpus para o Tribunal de Justiça, é essa acusação que o senhor disse mesmo. Perfeitamente. Tá? Uhum. E a pena abstrata, que consta do Código Penal, é de 12 a 30. Uhum. É que eu consultei nos autos lá e eu vi essas menções lá, por isso que eu pergunto. Vamos dar sequência aqui, já finalizando, né, doutor? Em relação à população, o que o senhor pode falar? Porque aqui nós estamos falando de justiça, nem de acusação, nem de absolvição. O doutor aqui está representando o Ministério Público e que seja feita a justiça realmente, independente qual seja a finalidade, mas que seja feita a justiça. Então, qual o recado que o senhor dá para a população de Ubiratã e para as famílias que esperam por esse julgamento, que esse julgamento acabe, que tudo acabe bem, vamos dizer assim, né, doutor? Sim, Orlando. Em relação a isso, né, aqui, né, como eu disse, o Ministério Público representa aqui uma acusação no Código na parte penal, na esfera penal, mas de toda forma é o que o senhor disse, é justiça. Então entendo a tristeza dos familiares da vítima, e entendo também a tristeza, né, dos familiares do réu, né? O Ministério Público aqui, né, entende isso, né? E espero que todos entendam, né? A população entenda, né? Tem duas famílias, né? Inclusive famílias que são, né, do mesmo grupo. Então é um caso muito sensível nesse ponto. Tá? Mas que o Ministério Público e aqui na promotoria de Ubiratã se compromete é justamente isso. Se tiver realmente, né, se tiver qualquer problema em relação a jurados que tenham alguma relação, o Ministério Público não está aqui para, como foi colocado, né, para acusar, para sustentar uma acusação sem qualquer lastro. Jamais, né? É promotoria de justiça, não é promotoria de acusação. Isso eu levo muito a sério, tá, Orlando? Então, assim, o que eu posso garantir é que vai ser respeitado tanto os direitos, né, do réu, ampla defesa, plenitude de defesa, não se coadunando, né, com abusos, né? E o abuso que eu estou falando aqui, a gente conversou no início, que né, e a gente estava falando da pauta, Orlando, né, membros, né, da advocacia pautar, porque foi isso que aconteceu. Não estou confortável, né, com a situação, independente, né, de ter sido pedido, juiz negado, a suspensão, não me senti confortável, vou embora. Imagine, né, Orlando, se isso vira algo normal. O promotor aqui poderia, não me sinto confortável e sairia. Em um outro momento diz, não me sinto confortável e sairia. Tem que haver uma justificativa, tá? Então, nesse sentido, se o Ministério Público jamais busca uma condenação sem base, quanto menos desrespeitando a família, né, a família do réu, muito menos da vítima, né? Mas que fique bem claro, tanto para a família de ambas as partes, que são, e de novo, né, acabam se confundindo aí, né, que tem um claro aqui que o Ministério Público vai ficar lutando para que não ocorram, né, esses vícios do processo, né, e quanto ao mérito, né, que o Ministério Público vai se ater ao que consta dos autos. O Ministério Público não vai se ater ao que consta da imprensa. Lembra que eu disse, é legítima a imprensa, é legítimo os grupos de conversa da família, mas o Ministério Público está vinculado ao que está no processo, e ele não vai sair do que está no processo. Perfeitamente. Tá? Então essa é a garantia, né, que eu dou tanto para os amigos e familiares da vítima, como amigos e familiares do réu também, doutor. Perfeitamente, doutor. Então, para que a gente dê uma resumida aqui para finalizar, né, doutor, a expectativa é que ocorra em breve, né, esse novo julgamento, que ele não vai deixar de ocorrer na próxima vez que acontecer, porque já vai ter ali uma defesa, vamos dizer assim, de reserva ali, né, doutor? Pode ser. Mais ou menos isso, né? Vai ter um advogado que vai estar ali para assessorar ali também, se caso a defesa quiser se retirar.
e que, acima de tudo, será feita a justiça nesse caso, né, doutor? Independente das circunstâncias, será constado nos autos ali, será julgado os autos. É mais ou menos isso, né, doutor? Exato, Orlando. Perfeitamente, doutor. Eu queria agradecer aqui esse momento que o senhor nos recebeu, o Bicast aqui, no Fórum da Comarca de Ubiratã, na Promotoria de Justiça aqui com o doutor Rodrigo Sanches. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado também, Orlando.